podcast aqui da TV Negócio Estética, no Salão do Expo Center Norte, aqui na edição 2023 do Estética em São Paulo. E comigo, ela, que além de tratar da beleza da mulher brasileira, ela é a própria beleza em pessoa. E ela veio trazendo, gente, um assunto muito atual. Bem-vinda, Alexandra Vicentini. Obrigada, meu amor. Estética integrativa. Eu Exatamente. acho que é o nosso futuro. Alexandra, gente, fala muito de estética integrativa e a gente sabe como isso está muito em alta na estética, né? Em todas as áreas, né? Na medicina, da longevidade, né? Na nutrologia e na estética, junto dos nossos tratamentos, junto dos nossos cuidados corporais, faciais, cabelo, enfim. Eu quero saber de ti como que surgiu na tua vida. Bom, por volta dos 30 e poucos anos, eu comecei a imaginar como eu chegaria nos meus 40. Mas eu não estava tão feliz já nos 30 e pouco. Estética, todos os equipamentos, procedimentos, alimentação sempre foi bacana. Porém, eu não tinha visão do integrativo, porque eu não tinha o conhecimento. Então, eu acabei a primeira faculdade, que foi bacharel em estética. Já fui direto para biomedicina, junto com emagrecimento, e já sabia que a hora que acabasse seria nutrição. E eu fui juntando tudo isso e comecei a colocar a meu favor. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a entender um pouco mais de exames, para entender o que o corpo estava precisando e por que ele não estava tendo o resultado que eu queria. Se eu já tinha uma alimentação bacana, se eu já fazia atividade física e os procedimentos estéticos sempre foi minha vida. E aí eu comecei a olhar de dentro para fora, entender um pouquinho de tireoide. Então, sim, se eu estou treinando para ganhar mais músculo, por que eles não chegam? Se a gente não tem uma tireoide boa, funcional, você não vai conseguir ter um metabolismo. Eu sentia muito frio. Consequentemente, eu não queimava gordura. Por mais que eu comesse bem, eu não chegava no corpo que eu precisava, que eu desejava para mim. Por mais que todo mundo falava que estava bacana, não era o que eu queria. E já imaginando como eu ia chegar nos 40. E aí começou essa busca, esse conhecimento, para conseguir transformar minha vida. Que hoje, aos 45 quase, eu gosto muito mais do que aos 30. Mas por quê? Porque primeiro eu cuidei dentro. Então, o que estava ruim? A tireoide, ferro. Eu não tinha nada de ferro. Como vai produzir colágeno e músculo se não tem ferro? Queima gordura. Então, foram esses detalhes que foram fazendo cada vez mais eu ter esse olhar. E aí eu comecei comigo e logo em seguida com os meus pacientes. Olha, vejam só. Ela buscou ajudar os pacientes dela a partir da reclamação dela, do incômodo, né? Isso é uma visão empreendedora, obviamente, né? E uma visão bem atual. E o que eu falo, o melhor de tudo, é você tornar-se referência do que você prega. Então, quando eu atendo um paciente hoje e preciso mudar algumas coisas na alimentação, ou no estilo de vida, ou suplementar, eu sei o que ele vai passar porque eu passei. Eu sei como isso vai mudar, eu sei como falar, eu sei como orientar e ensinar ele para que ele entenda que não adianta só ele fechar procedimento estético. Se algumas coisas não mudarem, por exemplo, um paciente que dorme 1h da manhã, mesmo que ele acorde às 8, qual que é a queixa? Acorda disposto ou acorda cansado? A hora de sono é importante. Então, são detalhes que vão fazer toda a diferença para os nossos tratamentos. Alexandra, é difícil para o paciente entender tudo isso no sentido de se adequar, porque, né, eu imagino que entra o paciente, tu faz toda a análise integrativa dele. Tá, sempre todo mundo vai estar errado, sempre. Que seja ali na alimentação, nas horas de sono, na pouca água que ele bebe, enfim, de alguma forma. É difícil tentar integrar esse paciente ao que faz bem a ele para que ele possa te dar uma resposta aos tratamentos estéticos. Não é difícil quando você mostra o porquê das coisas. Então, quando eu peço os exames, quando ele tem, é ótimo, porque dentro dos exames eu consigo comprovar para ele por que tem as queixas que ele tem. Se ele me procurou porque ele quer alguma coisa, vamos falar que ele quer ou reduzir gordura, ou mesmo um tratamento de flacidez. Então, ele entende, quando eu mostro, o que ele precisa mudar. Por exemplo, se tem baixa de ferro, a gente vai suplementar. Mas se ele tem uma alimentação muito inflamatória, eu vou mostrar para ele que daquele jeito, ele não vai ter o melhor resultado. Eu brinco com meus pacientes que meu tratamento é uma viagem. Você quer viajar do quê? Viagem longa. Então, não é longa, mas não. do que você quer ir, em quanto tempo você quer chegar. Então, Entendi. Você pode ir de jegue ou de jato. O que vai mudar? O quanto ele vai se adequar ao que eu fui passando para ele. E tá tudo bem se ele quiser ir de jegue. O mais importante é que cada dia ele melhore.
que cada dia ele entenda que ele está evoluindo e que ele está se sentindo melhor. Porque não é só sobre tratar de fora, Entendi. colocar um bioestimulador, fazer uma criolipólise. É sobre ter energia, disposição, se olhar e se gostar, os pensamentos estarem melhor, ele estar se sentindo mais leve. É sobre isso. E aí a estética, que foi a queixa que ele me procurou, acaba sendo o quê? Um problema mínimo. Acontecendo por intenção de tudo isso. E o melhor, é os resultados que a gente está colhendo agora. Pacientes que acabaram o tratamento há 1 ano, hoje estão mais bonitos do que quando acabaram o tratamento, porque vem seguindo toda essa vida. Eu falo assim que é uma estrada longa porque é um hábito de vida, né? Então, aquilo para ser constante, tu tem que tornar aquilo um hábito. Isso aí. E aí, talvez essa seja a fase mais difícil. Aí, ganhando partido com isso, com o que tu falaste, eu talvez me enquadre neste perfil que eu fiz 40 agora e eu me gosto mais hoje do que há 10 anos atrás. Mas seus Porque cuidados hoje são diferentes. Muitos sobre isso, diferentes. Muito. Então, eu me encaixo dentro de um perfil integrativo. É isso. Porque eu me preocupo com as horas de sono, com a quantidade de água que eu vou beber, com a alimentação, né? Aquele produto livre de açúcar, de gordura. Não sei se porque hoje eu já estou inserido na área há 18 anos e eu vejo a preocupação que eu tenho com relação a isso, mas acaba que eu me inseri nessa integratividade aí da estética por um motivo específico. Tem gente que talvez se insere porque quer ter o corpo mais sarado, quer ter a pele mais bonita, o cabelo. Então, tem sempre um porquê por trás que dá esse incentivo. O meu primeiro porquê foi para eu chegar nos 40 como eu desejava. Esse foi o meu primeiro porquê. Mas junto com isso, eu comecei a ver como eu me sentia melhor. Energia, disposição. E eu quis colocar isso para os meus pacientes. Fora que os resultados, eles vão muito mais rápido. Tu te dá como exemplo no consultório? Eles já chegam pelo meu exemplo. Eles já chegam Gente, pelo olha, meu mas exemplo. ela tem uma filha. Duas. 40 e quanto? Desculpa. Eu faço 45 em maio. 45. Entrem no Instagram dela, depois ela vai deixar. Vocês vão ver. É aberto. É um Instagram, assim, que é incentivador, principalmente pra mulherada, porque ela se cuida. E geralmente quem olha o Instagram de Alexandra fala assim, mas ela só treina. Não, gente, ela cuida da alimentação, ela treina, acredito eu, que eu vejo ali, volta e meia, eu sigo ela e vejo, como todo mundo, todos os dias, lá 1h30, nem sempre todos os dias, Olha, ó, tá a vendo? minha realidade sempre foi treinar 2 vezes na semana, isso na academia, mas Deus, do dia 20 de janeiro, eu tive que parar um pouquinho, parei, não voltei ainda, mas eu faço de segunda a sexta, 15 minutos de aeróbico em jejum, faço meus exercícios em casa, e isso é a minha rotina. E é isso que eu ensino para as pessoas, a ter o que você falou, uma rotina. Porque assim, motivado, você não tá todo dia. Mas quando você tem um hábito, isso vira uma rotina, a coisa vai acontecendo. Ninguém emagrece 10 quilos em 3 horas de academia, mas numa constância. Então, até para começar, a gente postou esses dias um resultado de um paciente, que é literalmente tudo que eu fiz comigo, eu fiz com ele, analisei os exames, suplementamos. Em 40 dias, ele eliminou 10 quilos. Quem olha, parece que foi 20. Tá lá no Instagram. Mas o que ele fez? Intestino era ruim, a gente colocou ordem. A alimentação era muito inflamatória. A gente colocou quase nada de inflamatória. Ele não tinha ferro, a gente colocou suplemento de ferro. A atividade física ele não estava fazendo, ele começou a fazer 40 minutos em casa mesmo, de uma esteira. Então, tudo isso foi fazendo com que o corpo dele respondesse de novo nos hormônios. E quando você está tudo inflamado, seus hormônios não funcionam. E o que acontece com você sem hormônio? Você envelhece, você adoece, você engorda. E antes era para criar músculo, começa a criar gordura. Por mais que você não esteja comendo para isso, o corpo começa a produzir errado. Então, quando você desinflama, quando você toma água, porque nós somos, né, um aquário. E como eu quero colocar minhas células para funcionar? Se eu não dou água para elas, vão morrer tudo, vai ter aquela pele feia. Então, é sobre tudo isso. Agora, Alexandre, assim, pra gente finalizar, nosso podcast, assim, a gente tem vontade de ficar falando horas, né? Mas é um podcast mais compacto. É possível tu dizer aqui pra gente, não precisa listar, mas dê o passo a passo do que seria necessário o paciente fazer para que ele entrasse no hábito da estética integrativa. Tipo, cheguei no teu consultório, tu vai me avaliar, tu já me disse que faz a série passa uma série de exames, faz as avaliações direcionadas de acordo com o objetivo que o paciente deseja. Então, assim, o que é primordial
para naquele primeiro momento, isso é uma dica até para os profissionais que nos ouvem, nos assistem, o que é primordial para aquele primeiro momento, não deixar de fazer com o paciente para tu já começar a inserir ele na estética integrativa. A primeira pergunta que eu falo para o meu paciente, ele está disposto a mudar alguns hábitos da sua vida para ter a vida e o corpo dos seus sonhos? É a primeira pergunta. Porque o que eu falo para ele? Eu vou ser o GPS, eu vou dar a direção. A estética integrativa hoje é a estética de resultado com aquela série de equipamentos, de enzima, vão acelerar muito o processo. E ele fazendo o caminho que a gente passar, é só ele fazer, porque eu vou ensinar tudo. Ele vai saber como ele vai tomar água. Por exemplo, um paciente que não toma água, eu pedi para ele tomar 4 litros d'água, é um absurdo. Agora, se eu falar para ele que a cada meia hora ele vai tomar um copo de 250 ml, fica fácil. Então eu vou dar toda a direção. Entendi. E aí é só ele fazer. E o mais gostoso e o diferencial que nós temos é o acompanhamento. Então eu acompanho esse paciente dia a dia pelo WhatsApp. E aí a coisa fica leve, fica gostosa. Sem muitas cobranças, acompanhando, tem orientando. que ser assim. Eu vou no ritmo dele. Dá pra mudar isso? Beleza, não dá? Vamos mais devagar. Mas o importante é que está indo. Ó, isso é uma dica boa, viu? Ó, falei nela. Mas quando ele começa a ver os resultados, ou ele, ou ela, o seu paciente, ele não quer mudar. Ele quer mais. E Vai quer se mais. vendo melhor. Aí autoestima, os hormônios do Aham. prazer de se ver magro, São bonito. outros prazeres, não só o de comer, Exatamente. o de dormir, são outros prazeres. Ale, obrigado, viu? Eu queria Eu que pra tu agradeço. deixar tuas redes sociais. A galera agora já vai estar ali tudo doida pra entrar, que eles já querem ver. Deixa tua rede social aí pra galera. DRA, doutora Alexandra.curvas. E é sobre isso. É sobre a gente se amar cada vez mais, não importa a idade. Não é porque estamos envelhecendo que precisamos de remédio e nem de aguentar dor. Não precisa disso. É só fazer o que precisa. É isso aí, boa dica, viu? Obrigado mais uma vez aqui. Um Eu que prazer te agradeço, meu receber amor. aqui Obrigada. nesse projeto que tá começando, ó. Mas imagina como vai ser o ano que vem. Eita, nós. Obrigado, gente. Beijo, até o próximo.